Oi, som. Amém, queridos. Graça e paz. Boa noite a você que está aqui conosco, aos nossos irmãos também que sempre nos acompanham pela internet, que sempre estão conosco também. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora um pouquinho. Senhor, nós continuamos no espírito de adoração, exaltação, celebração neste culto. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ti seja declarado palavras ó Deus, que exaltam o Teu nome nesta noite. Nós pedimos que o Senhor continue trabalhando em nosso coração também, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas. E que o Senhor derrame uma unção de cura sobre esta igreja, sobre cada vida, um bálsamo sobre nós, um remédio que venha, Senhor, para curar as nossas feridas, para curar as enfermidades deste lugar. Nós colocamos esta igreja nas Tuas mãos, que passe agora como um bálsamo de cura sobre nós, sobre as nossas emoções e sobre o nosso corpo físico, Senhor. E que haja um renovo da parte do Senhor sobre nós, e que nós possamos sair deste lugar, Deus, não como nós entramos muitas vezes, cansados e sobrecarregados, mas que possamos sair daqui leve, porque lançamos sobre Ti todas as nossas ansiedades, nossas situações, e confiantes no Senhor, e sairemos daqui deste lugar, sabendo que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, de tudo em nossas vidas. Muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, queridos. Irmãos, hoje, como os irmãos sabem, a gente vai compartilhar a ceia, ok? Então nós temos aqui que dar prosseguimento. Obrigado aos irmãos que cantaram, que adoraram, que exaltaram o nome do Senhor. Ontem nós tivemos um tempo muito bom de celebração também, aqui no espaço, aqui do lado, né? Glória a Deus, pelo tempo que passamos juntos, todos os irmãos que se envolveram, trabalharam, compraram, se divertiram. Não foi? Foi bênção, não foi? Irmãos do céu. Oi? A nossa festa caipira, amém? Amém, queridos. A nossa festa caipira foi bênção demais. Eu estava falando com o pessoal aqui que superou a minha expectativa, porque, olha, vou falar para vocês, é trabalhoso, mas a gente fica assim, né? Olhando tudo que está se organizando. Então, tem coisa que você faz e quem opera é o Senhor. A gente só se dispõe, se disponibiliza. Nós somos os instrumentos das mãos do Senhor. A gente só é um canal de bênção para abençoar os outros. Então a gente se disponibiliza e Deus opera através de mim e de você, através da igreja. E esse tempo lá foi bênção, né? Conversamos com alguns irmãos, vimos pessoas que faz tempo que a gente não vê. E fora a venda, né? A arrecadação. Ainda não temos o valor ainda não foi me passado o valor da arrecadação, mas desde já eu sei que foi vitória, eu sei que foi bênção, eu sei que foi muito bom, porque foi assim um tempo de venda. Eu vi o pessoal comprando, eu vi o pessoal do bairro aqui, veio gente de fora, né, para participar, foi muito bom mesmo. Então, glória a Deus pela sua vida, pela contribuição, tanto financeiro como também do seu tempo, aos irmãos que ficaram até o fim com a gente, desmontando barraca, montando no começo e desmontando barraca, até o fim. E aí teve hora que a gente não conseguiu desmontar, a gente trouxe do mesmo jeito e colocamos aqui dentro a barraca, acabou a paciência, que já era quase meia-noite, ninguém conseguia desmontar a barraca, a tenda, e aí foi difícil, mas conseguimos, deu tudo certo, a gente conseguiu finalizar. Deus mandou pessoas de fora também para nos ajudar na mão de obra. Quero agradecer a vida do Dudu, do Marcos, que estiveram lá com a gente, se esforçando, nos ajudando com a mão de obra, e a todos, né, irmãos? Todos que se disponibilizaram. Deus continue te abençoando. Esse é o Evangelho.
Essa é a graça de Deus. Essa é a igreja. Essa é a grande comissão. E a grande comissão é o que Deus deixou. A grande comissão é a ordem de Jesus. É a ordem que Jesus deu para ir e fazer discípulo. A grande comissão, Jesus deu essa ordem aos apóstolos quando ele ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscita, ele dá uma ordem. E ele dá essa ordem, ele dá aos seus discípulos a grande comissão, é uma ordem para todos os crentes. Mas o que é essa mensagem? A passagem que eu quero ler com os irmãos está em Mateus, capítulo 28. Abra comigo, Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Isso, as crianças, é que eu me empolguei aqui e eu esqueci das crianças. Então, as crianças que, enquanto os irmãos abrem Mateus, capítulo 28, todas as nossas crianças aqui podem vir, ok? Olha que legal, vão ser ministradas pela palavra e vão estar lá, ali. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles aqui, a professora, auxiliar que vai estar lá, que a tua palavra seja ministrada nos seus corações. Abençoa, Senhor, agora nesse tempo que eles vão passar, e que dê muitos frutos, muitos e muitos frutos, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. E elas vão lá para trás, vão estar recebendo uma palavra que acreditamos que vai ser algo que vai estar plantado no seu coração, e aí vai crescendo, crescendo, daqui a pouco elas vão entendendo cada vez mais, né? É como uma semente no chão, né? A gente planta, a gente joga água, espera o tempo, ela começa a brotar. Daqui a pouco a gente joga mais água, espera o tempo, ela começa a crescer. E a gente continua jogando água, esperando mais um pouco, daqui a pouco ela começa a subir. E se tiver um cercado perto, ela começa a ultrapassar o cercado, e daqui a pouco a gente vê aquela sementinha que foi plantada, uma árvore grande. E com o passar do tempo, você começa a desfrutar daquela árvore. Você começa a ter fora a estética, um lugar que ela deixa um ambiente, a sombra que você pode desfrutar, e os alimentos, a fruta ali que você pode comer. Então, é uma sementinha. A palavra de Deus é uma semente, e que você planta, e que daqui a pouco começa a crescer no coração, que é a palavra, e ela começa a desenvolver no seu coração, e você cresce na fé, acreditando mais em Deus, e daqui a pouco você e eu começamos a dar muitos frutos. Que frutos são esses? São aquelas pessoas que, através da palavra, do discipulado, através da pregação do Evangelho, a gente começa a ganhar mais vidas para o Senhor. Amém? Muita fumaça no bairro, né, gente? Não se preocupe, tudo isso já acaba. Todo mundo vai para a glória e vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo. Amém? Lá teremos somente a fumaça da glória. E essa fumaça não polui, essa fumaça não vai te fazer mal e vai dar tudo certo. Amém? Então aguenta mais um pouco aí, que tudo isso vai passar. Como eu sempre digo, já vi o final dessa história. Então a grande comissão, Mateus capítulo 28. Vamos ler, queridos, Mateus 28, a partir do versículo 18. Eu acredito que já esteja na tela, mas eu vou abrir aqui a minha Bíblia e a gente vai aqui ler esse texto que fala dessa ordem.
essa palavra que a gente fala assim, a grande comissão, 28, a partir do versículo 18, ok? Talvez na sua Bíblia está assim, a grande comissão, tá? Aí? Amém. E eu quero dizer que é apenas o título, tá? Nos originais, na palavra, ela não aparece a grande comissão, ok? Esse é o título, quando foram organizar as palavras, os versículos, e separaram por, eu costumo chamar de perícope, né? Que eu sempre falo isso, é a organização ali por texto, e eles colocaram um tema em cima. Então, essa grande comissão, inclusive, esse Mateus, as referências que você vê embaixo não são textos inspirados, ok? Mas apenas os versículos que nós temos ali, senão a gente vai pensar que até o número também ali é inspirado, ok? Mas são apenas colocados ali e não aparece nos originais. Então, por isso que essa palavra, a grande comissão, não tem na Bíblia, assim, na mensagem da palavra de Deus, do que Jesus deixou, ok? Mas a gente sabe que é a grande comissão porque é uma ordem. O que é grande comissão? O que é essa palavra que a gente sempre fala? É uma comissão, é uma ordem para fazer alguma coisa. Diga comigo, é uma ordem. Para fazer alguma coisa. Mas o que, irmãos, né? O que? Quando a gente vai, a grande comissão, então a gente pensa assim, é uma ordem para fazer algo, mas o que? O que a gente tem que fazer com tudo isso que nós recebemos? O que eu faço com isso? Quando Jesus fala assim, nós vamos ler agora o texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, o que ele diz? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, esse texto, a passagem conhecida tanto em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, e também nós temos esse texto em Lucas capítulo 24, a partir do 44 até o 49, e lá no título sempre vai falar a grande comissão. Então nós temos esses textos, mas o que isso significa para nós? Depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu a 11 discípulos e os enviou para pregar o evangelho ao mundo todo, fazendo mais discípulos até os fins dos tempos, como o texto acabou de nos falar, ok? Como já falei, a grande comissão não aparece na Bíblia, ok? Mas é o nome logo depois Jesus e os seus discípulos fazendo mais e mais discípulos, obedecendo a todos os seus mandamentos. Eu quero que você abra comigo em João, capítulo 14, versículo 15. Abra comigo João, capítulo 14, versículo 15. Eu já vou chegar ao ponto que eu quero chegar, para a gente continuar aqui e participar da ceia do Senhor, para você entender o que você vai participar. João capítulo 14, versículo 15. O texto aqui diz, em João capítulo 14, versículo 15, diz assim, ok?
que diz lá? Vamos ler todo mundo junto? Então Jesus mandou os seus discípulos fazer mais discípulos, ok? Que obedeçam a todos os seus mandamentos. Então nós temos esse princípio em nosso coração, ok? Um desses mandamentos é fazer discípulos. É fazer discípulos. Então, é uma ordem de Jesus. Jesus também disse que estaria com os seus discípulos que obedecessem essa missão, essa grande comissão, até o fim dos tempos. Então Jesus está conosco, está hoje aqui. Vai estar amanhã, se ele não vir buscar a sua igreja. Ele esteve lá no passado com os seus antepassados. Ele esteve ontem contigo. Ele está hoje aqui. Daqui a alguns minutos ele vai continuar contigo. Quando você voltar para a sua casa, para a sua rotina, ele vai continuar contigo. Amanhã, quando você voltar para o seu trabalho, ele vai continuar contigo. Daqui uma semana, se Jesus não vir te buscar, ele vai continuar contigo. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando você estiver lá no seu trabalho, você vai lembrar e vai dizer: Jesus está aqui. Quando você estiver fazendo alguma coisa de bom, Jesus vai estar ali. Você vai lembrar: Jesus está aqui. Quando você estiver fazendo alguma coisa de ruim, estiver pecando, estiver se afastando da presença, quando você estiver sozinho no seu celular, no seu computador, quando você estiver sozinho nos seus pensamentos, você sabe que Ele está aqui dentro. Quando você está pensando alguma coisa de ruim, Ele está aqui, contigo. Ele está em todos os lugares. É onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, tem todo o poder. Esse é o nosso Deus. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ok? Então Jesus também disse que estaria com os seus discípulos, né? Como eu já falei. Isso explica que a grande comissão é válida para todos os discípulos até o final, até o fim dessa história aqui na terra. Então, o trabalho de cada discípulo de Jesus é anunciar o Evangelho, ok? E fazer mais e mais discípulos. Tá bom? Então eu tenho um trabalho aqui na terra. Viu, Marcelo? Nós temos muito trabalho. Amém? Nós temos muito trabalho aqui na terra. Como eu sempre costumo falar, nosso trabalho, a essência principal, como igreja, como servos do Senhor, é fazer discípulos, ganhar almas para o Senhor, porque o lugar onde você está é apenas um disfarce. Se você é um enfermeiro, se você é um pedagogo, uma pedagoga, é um disfarce, porque Deus colocou lá para você realmente brilhar naquele lugar. Então, quando você vai para o seu trabalho, você está disfarçado de, né? Você está disfarçado pela fé de médico, você entra lá, Deus vai te usar lá dentro. Nós temos muito trabalho de ganhar almas para o Senhor, evangelizar, pregar, testemunhar, não só falar, mas viver, porque o nosso testemunho fala muito de nós, não é? Nosso testemunho fala muito de nós, porque o que nós falamos é o que a gente vive, amém? Então, se eu falo tal coisa, é que eu estou vivendo aquilo. Então não existe eu só falo, mas não vivo. Não, eu falo e também vivo, ou vivo e depois falo aquilo que estou testemunhando. É aquilo que quando as pessoas olharam e admiraram Jesus e disseram assim: uau, ele prega como alguém que tem autoridade. Sabe o que é isso? Testemunho de Jesus diante daquelas pessoas, porque ele estava no meio de fariseus, escribas, que só batiam no peito e diziam: eu sou
Eu sou assim, eu não sou igual eles, eu sou perfeito. E aí Jesus, na sua humildade, ele veio para salvar os pecadores. Ele se assentava junto com os pecadores, aquelas pessoas que eram desprezadas, os publicanos, os pecadores, e eles chegavam, as pessoas viam Jesus sentado ali com eles, falavam assim: por que ele está ali? Mas Jesus veio para que eles tinham necessidade, que precisavam de cura. Essa é a nossa missão. Nós precisamos nos aproximar das pessoas, nós precisamos testemunhar, ter o amor pelas vidas. E eu, quando eu vi aquele povo trabalhando aqui na festa caipira ontem, eu vi o povo envolvido, e vi gente se achegando, a gente trata bem, a gente cuida dessas pessoas, a gente serve essas pessoas, porque isso é igreja, irmãos. A igreja veio para brilhar, a igreja veio para testemunhar, para avançar, para ser um instrumento de cura nas vidas das pessoas, porque quando as pessoas olharem para a igreja, elas precisam ver Deus em nós, não o diabo. Elas precisam ver Jesus em nós, brilhando, e falar assim: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vem, lá. Aí você faz assim, ó, a pessoa chega para dizer: ora por mim, e você estende as suas mãos e ora e abençoa aquela pessoa. Igreja, testemunho vivo, somos assim, queridos. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam querer se aproximar, querer estar perto, abrem as portas, porque sabem que uma mulher de Deus vai entrar naquela casa. Eles abrem as portas porque eles sabem que um homem de Deus vai entrar naquela casa e vai se cumprir a palavra quando eles testemunharão, e a palavra vai ser pregada, aquela casa será liberta por causa do poder do Evangelho. Isso é igreja, querida. Precisamos ser assim, luz e sal. Precisamos ser assim. Precisamos temperar o ambiente. Quando o ambiente é um lugar escuro, quando a gente chega, a gente ilumina o lugar. Nós não podemos chegar e espantar as pessoas, né? Nós precisamos iluminar. Nós precisamos temperar o ambiente. Está tudo bagunçado, está tudo esquisito, tudo sem gosto, mas quando o Evangelho chega, quando você e eu, quando a igreja chega, começa a dar sabor no ambiente, começa a ficar legal, porque um homem de Deus chegou e uma mulher de Deus chegou. Esse é o poder do Evangelho, querido. Vamos viver isso? Amém? Então, Jesus, ele diz que estaria conosco. Isso implica que a grande comissão é válida até hoje aos seus discípulos, até o fim. O trabalho de cada discípulo de Jesus é anunciar o Evangelho e fazer mais e mais discípulos. Como posso obedecer à grande comissão? Como posso fazer parte de tudo isso? Porque isso, jovens, adolescentes, crianças que estão lá, adultos presentes neste lugar, precisa fazer parte da nossa vida, precisa fazer parte. Como posso obedecer essa ordem, essa grande comissão? 3 coisas. Primeiro, falando sobre Jesus, ok? Testemunhando sobre Jesus. Você tem que falar, tempo e fora de tempo. Você tem que testemunhar em casa, ok? Na sua casa. Testemunhar para sua mulher, testemunhar para os seus filhos, testemunhar para a sua família.
Como eu faço para obedecer essa ordem, essa grande comissão? Falando de Jesus, com as pessoas à sua volta, que não conhecem Jesus ainda, partilhando o seu testemunho, explicando sobre salvação. Eu não sei como fazer, eu não sei onde estão os versículos bíblicos. Baixa no Google, coloca lá, como vou testemunhar, ele vai te explicar. Tem gente que tem preguiça, né, de ler livro, aquela coisa toda, mas a internet é tão rápido, né, aquela coisa toda. Estou facilitando para você. O caminho mais fácil, o caminho mais difícil é você ler livros, estudar, né, se debruçar na palavra, ler, abrir sua Bíblia, decorar os versículos. Quantos versículos você já tem decorado para falar do amor de Deus? Quantos? Eu quero ganhar. Mas tu não sabe um versículo. Que amor é esse? Você tem que decorar os versículos, tem que saber a palavra. Para testemunhar, para falar do amor de Deus, você tem que conhecer a Bíblia. Crente, igreja, vamos abrir os nossos olhos. Que testemunho é esse que nós iremos dar para o mundo se não conhecemos a palavra de Deus? Abra sua mente, porque muito tempo passamos em WhatsApp, Facebook, Instagram, né, gente? Sei falar, né? Quanto tempo a gente fica ali? Porque tem hora que o nosso dedo dói já. Não sei se você já passou por essa experiência triste, muito triste, né? Que tristeza triste. Você passa, tanto passar o dedo, seu dedo já está doendo. Essa parte aqui, ó, né? Não tem mais digital, não tem mais nada de tanto, né? Se a gente ganhasse dinheiro só por passar o dedo no celular, uau! Não é não? Estaríamos ricos. Cada vez, imagine se você ganhasse dinheiro, cada vez que você olha o seu celular. Misericórdia, né? Quantas vezes você vê o seu celular? Quando a gente acorda, a gente nem dá bom dia para o marido, para a mulher, para os filhos. A gente dá bom dia, celular. Como eu te amo. Você é tão precioso para mim. Hoje eu prometo somente olhar para você. É isso quando a gente acorda, né? A gente acorda já, a gente dorme com o celular, acorda com o celular, faz parte da nossa vida já. Infelizmente, você faz tudo no celular, né? Você vai pagar uma conta, você vai no celular. Você vai pesquisar emprego, você vai no celular. Você vai resolver uma coisa burocrática, você vai no celular. Você vai querer encontrar um namorado, vai no celular. Tudo. Tem gente que faz isso. É ou não é? Tem gente que faz isso. É claro que nem todos fazem isso. E ninguém aqui faz isso. Graças a Deus. Mas são o povo daí de fora. O povo que assiste pela internet. Que talvez agora esteja olhando pelo celular. Então, queridos, nós precisamos conhecer Romanos, capítulo 10, versículo 17. Abra alguém para mim, Romanos, para mim, capítulo 10, versículo 17. Quem pode ler para nós bem forte já? Romanos, quero ver o povo que conhece a Bíblia. Romanos, capítulo 10. Irmãos, não tem desculpa. Mas eu não sei. Não, a partir de hoje você vai começar a entender mais a palavra, pesquisar. Irmãos, você tem que saber, Romanos é o quê? É Novo Testamento. O pastor vai mandar você, abra em Cantares de Salomão. Você está lá no final da Bíblia. Nossa, não encontro, onde que fica Cantares de Salomão? Por quê? Porque você e eu, muitas vezes, não nos interessamos em saber onde está a palavra. Nós precisamos entender. Aí eu falo para você, abra em Esdras. Esdras?
Que é isso? Não sabe. Ah, nossa, eu ouvi, é o nome de fulano. Não sabe que Esdras é um livro da Bíblia. Entendeu? Então nós precisamos entender. Então, quando a gente pede, já fica afiado, durante a semana você vai lá, começa a entender a palavra, para que você, irmão, seja um evangelista do Senhor, para que você seja um testemunho vivo do Senhor. A palavra precisa estar dentro de nós, e não somente dentro, mas ela precisa ser transpirada pelos nossos poros espirituais. Eita, agora foi profundo, né? Até eu gostei dessa. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 17. Alguém lê para nós? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Agora toda a igreja já que está aqui, né? Vamos lá, 1, 2, 3. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então nós precisamos explicar sobre a salvação. Como elas vão entender, como o seu parente, o seu neto, a sua esposa, o seu esposo que não conhece Jesus, vão entender a palavra através da sua vida, testemunhando e explicando, falando do amor de Deus, porque elas vão ouvir, e a fé vem pelo ouvir. Então você vai testemunhar com a sua vida, vai falar da sua vida, com a sua vida. Mas como testemunhar? Que às vezes nós somos o próprio diabo dentro de casa, somos o próprio capeta, e às vezes a gente vai chegar, lá vem o Satanás, e o povo parece que a esposa era para estar esperando o noivo, o marido, melhor dizendo, ansiosa, meu marido vai chegar. E às vezes a esposa está lá, o diabo vai chegar, o diabo vai chegar. Por que esse sentimento em nosso coração? As pessoas precisam esperar, a sua família precisa esperar você e dizer assim: nossa, Beltrão vai chegar, que delícia. Tem que ser delicioso a sua chegada em casa, não é, irmãos? Tem que ser delicioso a sua chegada em casa. Quando você desligar o carro, sua esposa já tem que estar assim, radiante, te esperando. É o poder do Evangelho, é o testemunho que você dá. Sua esposa vai chegar lá, vem um homem de Deus, é o meu marido. Será que é isso? Vem um homem de Deus. Só a graça. Então precisamos falar sobre Jesus. 2, estudando a palavra, precisamos estudar a palavra e se aprofundar na palavra, queridos. Não adianta, porque às vezes nós queremos ser cristãos, crentes, né, irmão Jales? Eu gosto do irmão Jales porque ele se aprofunda na palavra, é uma bênção. Tem um testemunho do irmão Jales, é uma referência de leitura, de quem quer se aprofundar. Ele é um mestre na igreja. A gente precisa se apegar a essas pessoas e olhar, querer ter mais desejo de estudar a palavra, ler os livros, saber sobre a história da igreja, como começou, como foi que isso se desenrolou, como isso aconteceu para que a gente estivesse sentado aqui e tudo bonitinho. Olha só que belezinha a Bíblia, tudo certinho, né? Tudo bonitinho, você olha, tudo organizado, você só tem o trabalho de ler, mas nem isso que a gente quer, né? Ter esse trabalho, que é muito trabalhoso. E aí a gente precisa estudar a palavra, ler a palavra, gastar um tempo, separar na sua vida, né, tão corrida, porque a gente, né,
A gente corre tanto, que a gente precisa ter isso em nosso coração, a palavra. E tem gente, mas no celular tem o áudio. Coloca lá o áudio, você fica ouvindo a palavra. Eu não sei ler, cria vergonha na tua cara, vai ler, aprender a ler. Você enxerga, o meu fundo de garrafa, amém ainda, querido, você enxerga alguma coisa, vai aprender a ler a palavra. Minha mãe falava que ela não sabe ler, ela não sabia, né? Agora ela já aprendeu. Ela falava assim para mim que ela queria aprender para ler a Bíblia. Ela sempre falava isso para mim, né? Eu quero aprender a ler, porque eu quero ler a Bíblia, né? E ela aprendeu a ler. Eu vi outros dias ela lendo o texto bíblico e tal. Nós precisamos nos dedicar mais em aprender o estudo da palavra. Ser discípulo é ser estudante da palavra de Deus. Que discípulo é esse que não estuda a palavra? Precisamos estudar. Assim como a gente se dedica na escola, assim como a gente se dedica no trabalho para ser bem visto, assim como a gente se dedica na faculdade, no futebol, na internet, em qualquer outro lugar, precisamos nos dedicar na palavra. Amém? Pega essa em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a palavra, a Bíblia, para que nós possamos ajudar os outros crentes, os outros cristãos, a crescer na fé. Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17. Já está aqui? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler todo mundo junto, bem bonitinho, para fazer um coral aqui. Amém? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Esse é o caminho da perfeição, a palavra. Chegará um tempo que estaremos ali, né? Acredito que não nessa terra, mas chegaremos nesse tempo, lá no porvir ainda, a perfeição em Deus. Mas enquanto isso, a gente vai se consertando, se endireitando. Está torto aqui, a palavra vem e conserta. Está torto ali, a palavra vem e conserta. Está doendo aqui, a palavra vem e cura. Está confuso, a palavra vem, tira toda a confusão. Palavra. Toda a Escritura é o quê? Inspirada por? Para quê? Para o quê? De novo, para o quê? Amém. Para o ensino, para a educação na justiça, né? Volta um pouquinho, isso. Para a repreensão. Amém? Quantos ouviram o meu áudio? A maioria ouviram meus áudios hoje, né? Amém. Poderia prosseguir, mas não posso fazer isso aqui, agora. Mas nos bastidores a gente vai prosseguir com esse assunto. E eu creio, queridos, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, ok? Para a repreensão e para a correção. E se Deus levantou a gente nesta igreja para direcionar este ministério,
nós queremos ser esse instrumento na sua vida. Amém? Então nós precisamos aprender. Por último, para ajudando na igreja. Para que eu preciso aprender? Como eu posso obedecer, a grande comissão, né? A gente precisa cumprir isso, né? Falando de Jesus, estudando a palavra e agora ajudando na igreja os nossos irmãos, ok? Porque igreja é além desse salão, igreja é além desse espaço, igreja é além desse templo que nós chamamos, né? A igreja é quando você sai daqui, você vai viver lá fora, é a vida real, entendeu? Porque aqui nós estamos bonitinhos, aqui o marido senta do lado da esposa, aqui o marido pega na mão da esposa, aqui parece tudo legal. Lá fora tem que também pegar na mão da esposa, do marido, lá fora tem que tratar bem, lá em casa nós tem hora que a gente briga assim, mas a maioria tem que ser mais pacífico do que briga, né? Lá fora que a gente tem que ser honesto, porque aqui todo mundo é honesto, amém? Todo mundo aqui é honesto. A gente olha aqui uma perfeição. Irmão, como vocês são perfeitos. Quando a gente olha daqui, todo mundo, né? Legal, bonitinho. Aqui parece que ninguém sofre de ansiedade. Aqui parece que ninguém sofre de falta de dinheiro. Aqui parece que todo mundo está aqui assim, bonitinho, chegando na igreja, todo mundo certinho. É impressionante, irmãos. Mas quando a gente sai lá fora, é vida real. Aí a gente vai. É lá fora que nós temos que colocar em prática o que a gente aprende, não só no convívio da igreja, mas sim, principalmente da palavra. Ok? Porque essa palavra vai te acompanhar. Eu não vou te acompanhar. Eu não vou estar contigo amanhã, eu não vou estar na sua casa. Ixi, misericórdia, ir para a sua casa, ficar lá na sua casa. Só a graça de Deus, vai viver sua vida. Mas essa palavra aqui vai te acompanhar. Ela vai te ajudar. Ela vai te direcionar. Ela vai trazer a resolução da situação. Ela vai trazer a cura. Ela vai trazer a transformação. Então leve para a sua casa esta palavra. Isso vai acontecer. Então você pega ela e começa a aprender, você começa a fazer para que você possa ser um instrumento para ajudar na igreja. A igreja é um lugar onde crentes aprendem a ser discípulos e há sempre muito trabalho a fazer. Ok? Então é onde a gente aprende a ser discípulos. Por que a gente aprende a ser discípulo no meio do convívio da igreja? Porque tem muito trabalho a fazer. O trabalho não é só para mim, não é só para o irmão Jales, que dá aula na escola bíblica, para minha esposa Simone, que dá aula, para as irmãs que ensinam aqui, para os irmãos que se envolvem, mas é para todos, e há muito trabalho a fazer. Abra comigo para você entender um pouco mais em Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 24, já estou encerrando, ok? Eu quero chegar onde eu quero chegar, ok? Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25, vamos ler? Amém? Vamos ler todo mundo junto, como um grande coral, 1, 2, 3... Amém. Vamos ler de novo, queridos. 1, 3, 1, 2, 3. Consideramos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém. A gente tem que se tratar bem e estimular a palavra em nós.
entre nós, é partilhar a palavra, é compartilhar a palavra. Então, quando você vai na casa de alguém, você vai o quê? Partilhar a palavra. Deu para entender? Estou falando por parábola. Então, quando você chega na casa de alguém, alguém te convidou, fez aquele banquete, vamos sentar na mesa, e aí você come. O que nós vamos fazer, queridos? Partilhar a palavra, estimular a palavra naquele ambiente saudável, abençoado, gostoso. E aí daqui a pouco o diabo vai querer colocar assim, vai dizer assim, fala da vida de alguém, e você vai olhar assim, não, é a palavra. Entendeu? Fala na vida de fulano, fala na vida. Deus nunca vai estimular você a falar mal de alguém. Se você sentir alguma coisa aqui, algum vento, ele passa assim, ó. Você sabe que é o demônio. Ele faz você sente assim um vulto, um vento perto da sua orelha, que ele vai vir, ele vai querer estimular você a fazer isso, mas aí você vai dizer assim, é isso mesmo, consideramos-nos também uns aos outros. Se você tiver a palavra no seu coração, por isso que eu falo, irmãos, você precisa aprender a palavra, você precisa se decorar a palavra, você precisa ser estimulado na palavra, você precisa ler, decorar, saber a Bíblia, conhecer a Bíblia, porque quando você conhece, você vai entender um texto como esse e você vai dizer assim, para nos estimular ao amor e às boas obras, e você vai começar a transpirar boas obras através da sua vida. É isso, querido. Não tem coisa difícil para se entender, mas tudo parte em conhecer a palavra, tudo parte em saber, em conhecer os princípios, preceitos do Senhor. Amém? Sabendo disso, que a grande comissão é uma ordem que Deus deixou, e dentro dessa grande comissão tem uma ordenança. Essa ordenança é uma decisão, uma lei, uma prescrição ou um mandado, ok? Que nós temos, que são as ordenanças que nós estamos colocando em prática, que é o batismo e que é a Santa Ceia, ok? E o batismo e a ceia do Senhor são duas ordenanças estabelecidas por Jesus Cristo, tá? Quando estiver aqui, quando ele esteve aqui na terra com os seus discípulos, ok? Então, nós vamos abrir em Lucas, capítulo 22, estamos encerrando, para a gente compartilhar aqui, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7, ok? Vamos ler então, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7, é o último texto que nós iremos ler, tá bom? Lucas 22, a partir do 7, glória a Deus. Diz assim, então nós vamos fazer uma leitura responsiva, ok? Eu leio um verso, os irmãos podem ler o verso seguinte, para a gente encerrar aqui nesse texto aqui, ok? Os discípulos prepararam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Versículo 8, podem ler, bem forte. Jesus foi e enviou Pedro e João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que não morram. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Versículo 10.
E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-lhe: onde é o aposento do qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? 12. Tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Ok? Continua aí, versículo 17. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Versículo 16. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebi e parti entre vós. Recebe e parte entre vós. Versículo 18. O versículo 19 diz assim: tendo e tomado o pão, tendo dado graça, partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Deixa só até aqui, para a gente deixar registrado aqui. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Agora nós vamos partir para uma das ordenanças propriamente dita, ok? Um dos princípios que é essencial na nossa vida. Porque toda vez que a gente participa de um momento como esse, é como se você estivesse renovando algo que vai estar presente no seu coração e que você está dizendo assim: isso aqui faz parte da minha vida, ok? Faz parte da minha história. Olha só, queridos, isso aqui é direto do céu agora. Faz parte da minha vida. Quando você participa de um momento como esse, você está declarando, dizer assim: isso aqui é a minha história. Isso aqui faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Então isso é importante você saber disso. Então, participar desse momento é você relembrar a sua história e o que Ele fez por você, da onde Ele te resgatou e para onde você vai. Porque Ele disse que Ele ia preparar lugar, e aonde Ele estivesse, nós estaríamos com Ele. Amém? Porque nós precisamos ansiar o céu, precisamos desejar o céu. Não porque a nossa vida está ruim, não, queridos. Na verdade, nós temos que viver bem aqui na terra e lá no céu. Iremos viver bem no céu. Então, não porque eu quero ir embora, porque eu quero me livrar desse lugar. Não. Aqui é um lugar que Deus te colocou e você precisa viver bem também aqui nessa terra. Amém? Tem que viver bem. A gente cansa, a gente fica estressado, mas é o nosso lugar, é onde a gente vive. Você tem que desejar este lugar, porque é um lugar que Deus nos deu. É um lugar que você está, a sua casa, o seu carro, a sua família, o seu salário, a sua roupa. Você tem que realmente viver. Só que isso aqui é tudo passageiro, você sabe, né? Você sabe que vai se acabar. Isso aqui vai só, né? Aquela roupa que você tanto tempo guardou no armário, que você fala, só vou usar quando uma ocasião especial. Aí você morre e nunca usa.
né? Aquele lustre que está lá, que você não deixa ninguém entrar e tocar, você daqui a pouco morre, desaparece. O que vão fazer? Vão usar. E às vezes vai virar um pano de chão da casa de alguém. E você brigava até por aquilo. E aí virou um pano de chão quando você vai embora. Porque você sabe, queridos, que nós, com o tempo que passa, nós cairemos no esquecimento para a vida de muita gente. Infelizmente é assim que acontece. Só que, como eu já falei em uns sermões anteriores, o legado fica. Então não são as coisas materiais que vão ficar, porque elas vão perecer, mas o legado que você vai deixar para a sua geração, esse sim, esse vai ser top, esse vai acompanhar a sua geração, e eles vão relembrar que você era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, e que você servia, você obedecia, você pregava, você participava como um momento como esse, era top da sua, você era um homem, uma mulher de oração, de pregação da palavra, testemunho vivo, alguém que se dedicava e se debruçava na palavra, testemunhava, que ajudava os órfãos e as viúvas, pregava nos hospitais, pregava na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Você era um homem e uma mulher de Deus. Vão relembrar, nossa, e aí aquele que não viu você, aquele que não acompanhou a sua história, aquele que nasceu depois, vai crescer, vai nascer, vai começar a entender, e vai começar a entender a vida, vai começar a entender o momento, e daqui a pouco na cabeça dele, as pessoas vão falar assim: olha, você tinha uma pessoa, você tinha um pai, você tinha um avô, você tinha, que era assim. E aquela criança vai começar a perceber e vai dizer assim: deixa eu saber um pouco mais da minha história. Quem é essa pessoa que eles estão falando tanto? Quem é Beltrano, que eles falam que era assim? E aquela criança vai começar a olhar, a crescer e vai dizer, querer saber quem era. E sabe o que vai acontecer? Ela vai entender: uau, era ela, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele. Isso é legado, querido. Isso que você vai deixar. Irmãos, em nome de Jesus, viva um momento na sua vida que Deus está fazendo. Vamos ficar de pé. Nós vamos participar. E quando os irmãos vão cantando, eu quero distribuir os elementos da ceia, ok? E você vai pegar, não vai participar agora, tá? Somente aos irmãos que são batizados, são membros de uma igreja, ok? Podem participar e estar em comunhão com o Senhor, principalmente com os seus irmãos. Se você tiver brigado com algum dos seus irmãos, estiver com raiva, com mágoa, não tome a ceia, ok? Porque vai prejudicar você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois tome o cálice, beba do cálice, coma do pão, ok? Então, se você tiver com o coração, você pode simplesmente pedir perdão a Deus, se consertar com o seu irmão e depois tomar a ceia, ok? Então, todos que são membros da igreja, que se foram batizados, que podem, que estão com o coração em paz, né? E assim, é difícil às vezes, né? A gente briga, peça perdão a Deus, se conserte com o Senhor e depois participe, ok? Então a gente vai distribuir, eu vou pedir para minha esposa me ajudar, a gente vai distribuir, ok? A gente já leu o texto, eu quero que você pegue, ok, a ceia, você está em condição de participar, tá bom? Não pegue, eu vou tomar porque eu tenho que tomar, não é assim, você tem que saber o que você está fazendo, e eu já falei várias vezes isso, ok? Então a minha esposa vai distribuir a você e a gente vai cantar. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua
Eu vou ler o texto de novo, de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 19 e 20. Diz assim, são palavras de Jesus Cristo, ok? E como eu já falei, ordenanças. E uma das ordenanças é a ceia, ok? São princípios, é uma ordem. Ele deixou e falou assim, façam isso, vai fazer bem para você. Sabe quando você fala assim para seu filho e fala assim, olha, toma isso aqui, faça isso. Sabe aquele conselho bom que você dá para ele? E você sabe, porque toda mãe ou todo pai, quando dá um conselho para o filho, é para a vida, não é? É para que ele seja abençoado, é para que ele tome um rumo, é para que ele tome uma direção, é para que ele se dê bem na vida, não é isso? Todo conselho de uma mãe e de um pai é esse, pelo menos tinha que ser, né? É assim. Então quando Jesus fala assim, faça isso, vai dar bom. É isso, esse é o caminho, essa é a direção. Se você segue isso, vai dar certo. Então obedeça. Qual é a minha parte? Obedecer. Ok? Então ele diz assim, olha, e tendo tomado o pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, este é meu corpo, oferecido por vós. Irmãos, eu quero dizer para você que Jesus ainda não tinha morrido, ok? Jesus ainda ia passar pela morte, depois ia ressuscitar, mas ele já estava adiantando o processo para os discípulos, ok? Então ele diz assim, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo, este é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Estava meio confuso na cabeça dos discípulos, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas era o plano da redenção já ali, e ele falou assim, façam isso. Então, como Jesus ordenou, como Jesus nos manda, vamos participar. Eu vou orar aqui, uma oração de confissão, uma oração de arrependimento. Você vai colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, em nome de Jesus, conserte. Amém? Eu quero dizer para você, para todos presentes neste lugar, todos, ok? Meu coração está em paz com vocês. Eu não tenho nenhuma mágoa de ninguém. Deus sabe de todo o meu coração. Eu amo a todos vocês. Tenho uma máxima consideração por todos vocês, pela família presente neste lugar. Então eu tomo assim em paz, porque eu sei como está o meu coração, e que isso seja exemplo para você também, ok? Então, como o Senhor nos manda, eu vou orar agora, depois a gente vai cear e depois a gente vai cantar, ok? Senhor, nós estamos diante do Senhor mais uma vez. Queremos que o Senhor está presente neste ambiente, neste lugar. Queremos que o Senhor está conosco, porque a Tua palavra mesmo diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, ainda não se acabou, ainda não acabou, Senhor. E se não acabou, a palavra se cumpre ainda nessa terra, em nossas vidas, que o Senhor está conosco. Eu creio nisso. E assim como nós observamos, vemos, entendemos em Atos que o Senhor subiu, foi ao céu, mas a Tua palavra mesmo diz que o Senhor deixou o Consolador, e o Espírito Santo desceu, e Ele veio para habitar entre nós, e a Tua palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Senhor mora dentro de nós, se cumprindo mais uma vez a palavra, dizendo que estarei convosco todos os dias. Significa que o Senhor, além, ó Deus, de nós temos esse privilégio, ó Deus, que os nossos antepassados, que Abraão, Moisés, Isaac, eles tiveram um Deus que estava ali com eles, sim, mas não dentro deles. Nós temos o privilégio, Senhor, de hoje de sermos morada do Senhor, e sentirmos isso e dizer que o Senhor mora em nós. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Nós queremos agora participar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas. Se tem alguém aqui com o coração magoado, triste,
rancoroso, com raiva de alguém. Deus, ajuda esse irmão a se consertar, Senhor, em nome de Jesus, para comer, participar da ceia, para não trazer condenação sobre si, mas que participe com o coração, ó Deus, liberto. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Agora vamos participar, comer e beber desses elementos, e que o Senhor, Deus, renove mais uma vez a aliança conosco e a gente com o Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Vamos comer e depois cantar. Obrigado, Pai, por esse tempo que passamos, por essas horas que passamos juntos. Não sabemos se teremos outra oportunidade, porque o amanhã pertence ao Senhor. Mas o que vivemos hoje já nos basta para entendermos que o Senhor existe e é Rei, e é Senhor presente em nosso meio, reina neste lugar. Já nos basta entender, para nós entendermos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, grande, que o Senhor é exaltado entre as nações, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é Deus de milagre, que opera maravilhas, que o Senhor é um Deus poderoso para mudar a história de uma pessoa. Nós entendemos, Pai. Muito obrigado por cada um que participou. Que a mensagem do Evangelho possa, ó Deus, ser espalhado nesta semana através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve na tua santa paz, guardados pelo Senhor, nos dando, ó Pai, livramentos necessários para que nós possamos seguir com a vida, para que nós possamos romper, para que nós possamos vencer. Nos ajuda essa semana, Senhor. Nós confiamos em Ti, acreditamos que o Senhor está conosco e continua conosco, ó Deus, sempre que nós possamos ter essa consciência, em nome de Jesus, Pai. Que oramos, te agradecemos, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, queridos. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, em nome